Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo, mais um momento de devocional aqui da Igreja Presbiteriana de Vila Olinópolis. Que possamos, nesses poucos minutos juntos, possamos realmente abrir a palavra de Deus, estudar, meditar, e a nossa oração e o nosso desejo é que possamos realmente sair transformados, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Então, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Se você não nos conhece, a nossa igreja fica na rua Peregrino de Oliveira Lino, número 228. Você já é o nosso convidado a estar conosco ali todo domingo, às 10 horas da manhã, nós voltamos com as nossas atividades. E estamos aqui também todas as noites, nesse horário, às 7h30, para trazer uma palavra, para juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Antes de ir para o nosso estudo, teremos um momento de louvor. Você cante, louve, solte a sua voz, não para mim, mas para Deus, reconhecendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem cuidado de nós. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Bom, meus irmãos, indo então para nosso estudo desta noite, vamos continuar a nossa série intitulada sobre os 10 mandamentos, e só fazendo uma revisão do que nós estudamos até aqui, lembrando que no livro do Gênesis, no final do livro do Gênesis, nós vamos ver que José, ele vai para o Egito, lá ele se torna o segundo homem mais importante, de todo o Egito, ao desvendar o sonho do faraó, e preparar o Egito para o período de fome.
Então, seu pai Israel, com seus irmãos, muda para o Egito para escapar da fome. Isso é o final ali do livro do Gênesis. E no começo do livro do Gênesis, nós vamos ver que passa-se gerações até que surge um novo faraó, alguém que não conheceu a história de José, né, a importância de José. E esse novo faraó, então, ele escraviza o povo de Israel. E o povo de Israel, então, vai ser escravo no Egito por 430 anos, até que Deus lhe manda Moisés para libertar o povo e o levar até a terra prometida. Né? Então, o povo sai do Egito, vendo, né, o poder de Deus através dos sinais, né, nas 10 pragas para os egípcios, vê o mar se abrindo, vê todo o cuidado de Deus ali pela caminhada pelo deserto. E só que antes de entrar na terra prometida, esse povo ele duvida, ele não acredita. Então Deus acaba não permitindo que esse povo entrasse na Terra Prometida e surge uma nova geração, um povo que nasce no deserto, e é essa nova geração que vai entrar na Terra Prometida. E é para essa geração que Moisés está escrevendo, está falando no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio são as últimas recomendações para este povo que vai entrar na Terra Prometida. E nessas recomendações, novamente, Moisés vai falar a respeito dos 10 mandamentos. E como nós já conversamos, né, o óculos pelo qual nós temos que ver e estudar os 10 mandamentos é o versículo 6, onde vai dizer que eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Então a gente entende que os 10 mandamentos não são Deus proibindo o povo, né, de fazer algum determinado tipo de coisa, mas sim é Deus ensinando a um povo que só conheceu a escravidão, um povo que só conheceu o chicote, a como viver em sociedade, como viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, indo para o nosso estudo, o texto hoje é de Deuteronômios. Eu vou ler o versículo 6, que é o nosso óculos, né, pelo qual nós temos que direcionar os 10 mandamentos, e o versículo 11. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento especial que temos de estarmos na tua presença, podendo estudar, aprender mais de ti. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos aprender, né, através aqui da tua palavra, como viver uma vida que te agrade, como aproveitar a liberdade que o Senhor nos proporciona em Cristo Jesus. Fale conosco, em nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. Bom, irmãos, eu confesso que quando eu era criança, eu tinha muito medo, né, desse mandamento, né, o não terás o nome do teu Deus em vão. Então eu tinha medo de falar Deus, né? Falar meu Deus. Quem nunca disse, né? Ai meu Deus, falei meu Deus, né? Então já falava 2 vezes. Então tinha aquele medo de falar o nome de Deus. E esse é um erro muito comum, principalmente quando vemos o texto de uma maneira isolada. Se a gente pegar simplesmente esse versículo 11 e ler, não falarás o nome do teu Deus em vão, né, porque esse nome ele é santo, se nós só pegarmos esse texto de maneira isolada, realmente é só isso que está dizendo, mas não é. A gente precisa ver um contexto, precisamos ver esse texto como um todo. E a primeira questão importante para entendermos este mandamento é que o povo de Israel é o povo escolhido pelo próprio Deus para ser o seu povo. É o versículo 6, né? O Yahvé Elohim, ou seja, o Deus que tem o seu povo escolhido, é o Deus de Israel, um Deus poderoso, um Deus da aliança. E esse povo, então, de Israel, ele tinha como missão anunciar entre todos os povos a existência de Deus, né, o único Deus, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que provê, um Deus que sustenta. Sim. Então, os 10 mandamentos, eles não eram as únicas
ordenanças de Deus para o povo. Quando nós lemos os livros de Êxodo, de Levíticos principalmente, Deuteronômio, nós vamos ver que existem muitos mandamentos, são mais de 600 mandamentos. E todos esses 600 mandamentos, entre eles temos mandamentos, leis cerimoniais que vão ensinar como que o povo deve se comportar na presença de Deus, com relação ao culto, ao vestuário, sacerdotes, sacrifício e tantas outras coisas. Existiam as leis civis que iam tratar do relacionamento entre eles, esse relacionamento entre sociedade. Existiam leis na área de saúde, de como a questão da barba, cabelo, da onde não mexer com um corpo de animal em decomposição e tantas outras coisas. Então essas leis que Deus tinha, essas mais de 600 leis que é passado para o povo, é a fim de ensinar então esse povo que só conhecia a escravidão, que só conhecia o chicote, a como ser um povo livre, um povo que vive em sociedade, e todas essas leis faziam esse povo ser um povo diferente dos povos que estavam ao redor deles. Todo o cumprimento dessa lei, dessas leis, apontava para a existência do único Deus, o verdadeiro Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia. Então, quando o povo cumpria isso, vivia segundo a vontade de Deus, eles testemunhavam a respeito de Deus para os povos vizinhos. E hoje nós também temos diversas leis que nos ensinam a viver de maneira que agrade a Deus, de maneira que cumpra a vontade de Deus, o nosso propósito de existir. Nós fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para glorificar a Deus, fomos criados para anunciar das verdades de Deus, e essas leis elas nos ajudam a cumprir isso. Quando nós obedecemos a leis quanto ao amor, quanto ao perdão, nós estamos dando testemunho que existe um único Deus, que existe uma vida que faz sentido. Quando nós cumprimos, nós nos tornamos testemunhas da existência de Deus. É isso que Jesus vai dizer lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. E como que nós damos testemunhas a respeito de Deus? Quando cumprimos as suas leis. Por exemplo, a lei de amar ao próximo, a lei de perdoar o próximo. Mas amar e perdoar o próximo é uma lei muito fácil. Então essa lei ela se estende em amar os nossos inimigos, a orar pelos nossos inimigos, servir os nossos inimigos, dar a outra face. Todas essas leis, quando nós obedecemos a esses mandamentos, nós vamos na contramão do mundo e sinalizamos para aqueles que estão perdidos que existe uma maneira de viver, uma maneira segundo a boa vontade de Deus. Sim. Nós fizemos uma série há um tempo atrás sobre os felizes são, que é o começo ali do Sermão do Monte, aonde Jesus vai caracterizar esse cidadão do reino dos céus. E a característica principal do cidadão do reino dos céus é aquele que é feliz, e ele é feliz porque ele vive na contramão do mundo. Ele é feliz porque chora pelos seus pecados, ele é feliz porque ele tem fome e sede de justiça, ele é feliz porque ele é humilde de espírito e tantas outras coisas. Então nós temos leis para que Deus nos dá, não para nos prender ou nos privar de coisas, mas leis que nos ajudam a viver segundo a vontade de Deus e testemunhar da vontade de Deus. Então essas leis que o povo tinha naquela época, tinha essa função e de mostrar quem era Deus. Então isso é algo muito importante. Agora que nós entendemos qual que é a função do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, a segunda questão importante é a questão com relação ao nome de Deus. Nós só conhecemos Deus. Para nós, Deus, é o único nome, Deus. A gente pode chamar de Pai, pode chamar de Eterno, mas tudo se resume em Deus. Porém, para os judeus, isto é completamente diferente. Para os judeus, Deus ele tem vários nomes, ele tem várias derivações de nomes, e essas derivações do nome de Deus, ele tem como objetivo ensinar, a mostrar, a caracterizar quem Deus é. Então existem derivações do nome Elohim, existem derivações do nome Yahvé,
né? Depois do exílio se torna Adonai. Então hoje nesse estudo não dá para a gente falar sobre os nomes de Deus, mas eu quero pensar aqui com os irmãos só alguns exemplos de algumas derivações do nome do nosso Deus. Então, para os judeus, Deus existia vários nomes. Então, existia, por exemplo, o Yahvé Jireh, né, que é o Deus da provisão. A gente vai ver essa expressão Yahvé Jireh lá no Gênesis capítulo 22, né, quando Abraão está prestes para sacrificar Isaac, então Deus manda um cordeiro, não deixa que Abraão mate Isaac, e Abraão vai chamar então aquele lugar de Yahvé Jireh, o Deus proverá, o Deus da provisão. O outro nome de Deus que nós encontramos está lá em Juízes capítulo 6, que é o Yahvé Shalom, ou seja, o Senhor é a minha paz. Né? Nós temos também um outro nome de Deus, que é o Yahvé Rafá, né? Que nós encontramos lá em Êxodo capítulo 15, que vai dizer que é o Deus quem sara. E também nós temos, né, o do nosso estudo, o Yahvé Elohim, ou seja, o Deus de Israel, né, o Deus que tem como povo o povo escolhido, o povo de Israel. Esses são apenas alguns exemplos que temos com relação ao nome de Deus. Então é interessante que, entre eles, a gente poderia também falar sobre Yahvé Nissi, que é o Senhor é a minha bandeira. Poderíamos falar do Yahvé Shammah, que Deus está aqui. Poderíamos falar de tantas outras coisas. Então, para os judeus, Deus ele tem vários nomes. Esses nomes caracterizam e mostram quem é Deus e a relação de Deus. E agora aqui é importante. Então, esses nomes de Deus, eles são para ensinar o povo quem ele é e o que ele faz pelo seu povo. Né? O Deus que liberta, o Deus que sustenta, o Deus que sara, o Deus da paz. Então, quando o povo entende o nome de Deus, ele entende qual é a sua missão, que é revelar esse Deus provedor, um Deus de justiça, um Deus que sara para todos os povos. E agora aqui, então, entendendo isso, é que a gente consegue entender esse versículo 11. Tomar o nome de Deus em vão é ir na contramão de quem Deus é. Então, tomar o nome de Deus em vão não é simplesmente falar, meu Deus, mas é ir na contramão de quem Deus é. Se Deus é um Deus de justiça, né, e nós somos então chamados para testemunhar a justiça de Deus, toda vez que nós agimos de maneira injusta, ou toda vez que nós não promovemos a justiça, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Lembrando, nós, o povo de Deus, nós que somos o novo Israel, povo de Deus, comprados, lavados pelo sangue de Cristo, nós somos chamados para testemunhar a respeito de Deus. Nós somos suas testemunhas, nós somos seus embaixadores. Então, se Deus é um Deus de justiça e com a nossa vida nós não estamos promovendo a justiça, se com a nossa vida, pelo contrário, temos trazendo a injustiça, nós estamos usando o nome de Deus em vão. E isso acontece com relação à paz, isso acontece com relação ao perdão e todas as outras coisas. Então, toda vez que eu faço o contrário daquilo que Deus é, daquilo que Deus me chamou para ser, isso nós entendemos como pecado. Pecado, então, o tomar o nome de Deus em vão é uma lei clara que nós não podemos fazer. Somos chamados para viver de um jeito, para testemunhar o amor de Deus, e toda vez que eu não faço isso, que pelo contrário eu ajo de maneira contrária a quem Deus é, eu estou tomando o nome de Deus em vão, eu estou pecando. É interessante que o texto diz, né, que Deus não tomará por inocente aquele que fizer isso. Veja bem que para aquele povo de Israel, os nomes de Deus, os atributos de Deus eram uma realidade física, uma realidade visível para eles. O Deus que sustenta é o Deus que manda pão do céu. O Deus que sustenta é o Deus que faz sair água da rocha, que os tirou do Egito. O Deus da paz é o Deus que tirou do chicote e agora eles vivem no período de paz. O Deus que sara é aquele Deus que cura das enfermidades. Então eles experimentam na realidade, visivelmente, quem é Deus. Eles não são inocentes, eles não são pessoas que não têm o conhecimento.
Por isso que Deus fala, olha, se vocês conhecem quem eu sou, se vocês não viverem do jeito que eu estou, quem eu sou, vocês estão tomando meu nome em vão e vocês não serão por inocentes. Sim, e o conhecimento que eles tinham era um conhecimento verdadeiro e não um conhecimento teórico ou um conhecimento teológico. Eles experimentavam de quem Deus é em cada maneira. E por isso eles deveriam agir do mesmo jeito que Deus agia por eles. Sim, essa regra não se aplica somente àquele povo, ao povo de Israel, mas essa regra, essa lei também se aplica a nós que somos o novo Israel de Deus. Nós somos chamados de cristãos e ser cristão é ser um pequeno Cristo, ou seja, pensar como Cristo pensou, agir como Cristo agiu, falar como Cristo falou. É isso que é ser um cristão, é isso que é fazer parte do reino de Deus. E quando fazer parte do reino de Deus é revelar quem Deus é. É anunciar o amor de Deus para aqueles que estamos perdidos. E se nós não fizermos isso, nós não seremos tidos como inocentes. Por quê? Porque nós já fomos iluminados pela palavra, nós já fomos iluminados pelo Espírito Santo e nós experimentamos a cada dia do cuidado, da provisão de Deus. Então nós não podemos ser, nós não seremos considerados inocentes. Né? Então, tomar o nome de Deus em vão não se aplica para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, porque elas não conhecem, elas não sabem quem Deus é. Então, não tomar o nome de Deus em vão não se aplica para aqueles que estão em pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que quem está em pecado, ele está morto. Morto não sabe o que faz. Pegar um exemplo para deixar um pouquinho mais claro isso. No ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, acho que foi ano passado, que teve aquele especial do Porta dos Fundos de Natal, que realmente aquilo é uma blasfêmia, o que eles fizeram. Mas quem tomou o nome de Deus em vão ali não foi o Porta dos Fundos, porque eles não conhecem a Deus. Eles não têm essa relação com Deus. Agora, quem tomou o nome de Deus em vão fomos nós, os cristãos, que conhecem do amor de Deus, que conhecem do perdão de Deus, que conhecem das misericórdias de Deus, porém nós não agimos assim. Poucas pessoas, aliás, eu não vi ninguém nas redes sociais com palavras de, olha, vamos orar por eles. Olha, vamos perdoá-los, vamos mostrar o amor de Deus para eles. Pelo contrário, o que mais se viu foi palavras de ódio, palavras de guerra, palavras de rancor. Sim, nós somos chamados para testemunhar de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia. Ah, mas Lucas, nós não podemos cruzar os braços e temos que defender a Deus. E sim, precisamos defender a Deus, mas defender a Deus não é partir para a ignorância, não é blasfemando o nome de Deus. Nós defendemos a Deus quando vivemos da maneira que Deus espera que vivemos. Aliás, Deus é Deus, Ele é todo-poderoso. Ele não precisa que a gente faça coisas que Ele pode fazer. Então, quem blasfema o nome de Deus não são aqueles que estão perdidos, mas quem só pode blasfemar o nome de Deus é aqueles que conhecem a Deus, que experimentam do seu cuidado, sabem quem Deus é, porém não vivem desta maneira. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, ou seja, você sabendo quem Deus é, você sabendo o que Ele faz por você, se você não faz e não vive desta maneira, é desta maneira que nós blasfemamos, é desta maneira que nós pecamos. Para concluir, meus irmãos, o terceiro mandamento é uma exortação para vivermos de maneira que revele quem Deus é. E só podemos fazer isso a partir do momento que a gente saiba quem Ele é. Só podemos repartir aquilo que temos. Olha, se você pedir para mim 50 quilos de ouro, eu não posso te dar porque eu não tenho 50 quilos de ouro. Eu só posso te dar aquilo que eu tenho. Eu só posso repartir aquilo que eu tenho. Nós só vamos conseguir repartir Deus, só vamos poder compartilhar de Deus a partir do momento que nós temos Deus em nossas vidas. Então nós precisamos ter intimidade. Se não tivermos intimidade, se não andarmos com Deus, nós não vamos saber quem Ele é, como Ele age, e desta maneira nós não teremos condições de viver segundo a sua vontade. Então jamais devemos esquecer que nós cumprimos os mandamentos do Senhor, não por uma obrigação, não porque é uma ordem, mas cumprimos os mandamentos porque nós somos gratos.
é gratidão, porque reconhecemos tudo aquilo que Deus tem feito por nós, um Deus que sustenta, um Deus que cuida, um Deus que sara. Então a nossa função é como a fazemos com alegria, o de anunciar desse Deus que cuida, que provê, que sara, um Deus que traz justiça. Fazemos isso com alegria, porque foi Deus, o nosso Senhor, o Yahvé Elohim, que nos libertou do pecado e nos trouxe para uma vida abundante, uma vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus por isso. A minha oração é que possamos realmente ser testemunhas do nosso Deus, testemunhas de sua paz, da sua provisão, do seu amor, da sua justiça. Essa é a minha oração, que Deus realmente nos abençoe. Meus irmãos, antes de orar, para encerrarmos, lembrando que amanhã nós teremos novamente o nosso encontro. Quem estará trazendo a palavra será o presbítero Carlos. Participe, não deixe de estarmos juntos. Se você tiver um pedido de oração, escreva aí nos comentários que nós vamos estar orando por vocês. Nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, todo domingo às 10 horas da manhã. Se você puder, participe, né? Que possamos realmente estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, muito obrigado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir tua santa palavra, poder estudar e aprender um pouco mais de ti. Pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes, quase sempre, nós temos tomado o seu nome em vão. Tomamos o seu nome em vão quando não vivemos segundo quem tu és. Tomamos o teu nome em vão quando o Senhor, que é um Deus de amor, nós não vivemos em amor pelo nosso próximo. Tomamos o teu nome em vão quando o Senhor, que é um Deus de justiça, um Deus de paz, e nós não proclamamos a tua paz, quando nós não fazemos restaurar a tua justiça. Nos perdoe por isso. Que possamos realmente, Senhor, te buscar a cada dia. Que o Senhor possa nos dar fome e sede de ti, para termos intimidade com o Senhor, para te conhecer, para poder te anunciar da melhor maneira, para podermos viver segundo a tua boa, perfeita vontade. Muito obrigado, Deus, por esse momento, por esse tempo. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que até aqui estiveram juntos conosco, estudando, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, segurando, mantendo empregos dos empregados, ó Deus. Que o Senhor possa estar cuidando dos enfermos, ó Pai. Visite cada um. Que o Senhor possa estar curando para a tua honra e tua glória também. É em seu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.